3, 2, 1, gravando! Vai, Gabi. Pronto? Estamos mais bonitas agora, mais harmônicas? Mas a cada segundo que passa. Amém. Envelhecemos igual o vinho. Missão da vez: investigar eles. Por que eles fazem aquilo? Por que eles somem? Eles realmente pensam nisso? O que eles escondem? Onde vivem? O que comem? O que fazem? A missão não vai ser fácil. Cinco mulheres, um novo desafio. Eles são o tema. A missão? Decifrar o que dizem e o que deixam nas entrelinhas. Entre confidências, provocações e verdades não ditas. O jogo virou. Agora é entrelinhas com eles. Bora desvendar esse macharedo. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Entre Linhas. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, o Roberto Rabelo. O Roberto, além de ser sócio de uma startup, que ele vai nos explicar o que é isso, não é stand-up, não é aquele show de comédia, ele vai explicar o que é. Ele também é professor universitário, pesquisador e fala muito bem sobre um assunto que eu sou apaixonada, que são cidades inteligentes. Então, Roberto, a gente está aqui hoje para te ouvir, para conversar um pouquinho sobre todo esse universo da tecnologia, e a gente não podia estar em melhores mãos. Muito obrigado pelo convite. São todos temas que eu adoro, né? Tanto cidades inteligentes, startups, inteligência artificial. São temas que fazem parte do meu dia a dia. E é um prazer compartilhar com vocês ali, quem vai assistir depois esse podcast. Muito bem-vindo. Obrigado. Quem é o Roberto? O Roberto é um apaixonado por tecnologia desde sempre, com vocação para ser professor. Né? A gente estava comentando, né? Estava perguntando, a Gabi perguntando, tu ainda é professor? Né? A Manu também. Ainda sou professor faz 30 anos. Nossa. Esse ano faz 30 anos que eu dou aula, que ministro aula, mas eu sempre tive um pezinho no CNPJ. Então, desde há 31 anos eu tenho empresa. Né? Então, praticamente me formei, no mesmo ano abri uma empresa. Não tinha o conceito na época, né, de o que era startup. Né? Assim, há 30 anos atrás também, né, Roberto? Por então, favor. o conceito... Eu não entendi a tua fala. Não entendi o que tu falou. Tá bom. Então, É que não sabemos também, eu não sei há quanto tempo que existe, né? Publicamente, talvez. Mas que a gente mais saiba, recente, acho que mas não. eu não sei É, o conceito- tecnicamente, né? difundido faz pouco tempo, mas é um conceito que já faz mais de Já 20 faz, anos que existe, Mesmo enfim, assim, tá mais de 20. disseminando. Da mesma forma que a IA, né? Todo mundo Aham, diz, IA é sim. coisa nova, a IA tem mais de 50 anos. Olha só. Sério? Sim, desde a década de 70 já se fala em inteligência artificial, os primeiros conceitos vieram daí, então tem muita coisa que a gente acha que é muito novo, né? Porque a gente começou a explodir agora, né, ter contato, mas são coisas que já faz muito tempo que se tem e que se fala, mas não estava tão desenvolvido quanto agora. Então, complementando, né, quem é o Roberto, né? Então, o Roberto é esse professor por vocação, empresário, começou por necessidade, né?
por o que eu vou fazer depois de formado. E eu venho trazendo na minha vida, nesse tempo todo aí, sempre paralelo, né, a vocação de professor com de empresário. Casado com a Tatiana, pai do Yuri, né, falando um pouquinho de Que vida já pessoal é, também. já tá com o Yuri. O Yuri vai fazer 19 esse ano. Nossa. Tá. Já está homem. trabalhando, namorando, tá um homem, graças a Deus bem encaminhado. Então esse é um pouquinho do Roberto. Agora me mata a curiosidade, só deixa eu me atravessar um pouquinho. Tu falou que a IA tem 50 anos, aproximadamente. Sim. Como começou as primeiras formas de inteligência artificial e o que tu espera daqui a 50 anos da inteligência artificial? Pergunta difícil. O Obrigada. passado eu consigo responder fácil. Eu sei que eu sou inteligente. Ela estudou antes. Ela procurou no GPT, né? Pra ver ela que perguntas eu vou fazer pro Roberto. Ela pediu para inteligência artificial definir assim, perguntas Exato. sobre inteligência artificial. A IA, ela surgiu, na verdade, na década de 50, os modelos matemáticos, na década de 70, os modelos computacionais. O primeiro pesquisador, digamos assim, foi o Marvin Minsky, trabalhando mais os modelos matemáticos. Depois, em década de 80 e 90, começaram a surgir os primeiros modelos mais eficientes computacionais, lógica proposicional, mas que ainda estava no início dessa concepção. Mas realmente o boom mesmo foi nos últimos 5 anos, né? OpenAI, os grandes players de tecnologia investindo, né? Tanto em infraestrutura, enfim, mas principalmente em infraestrutura, e os algoritmos, né? Que chegou hoje, digamos que não está no topo ainda, né, do que a gente espera da IA, mas já está super avançado, principalmente com a IA generativa, que a gente chama, né, que é a IA capaz de criar, né, que é a grande diferença da IA de hoje para a IA que a gente tinha 5, 10, 15 anos atrás, que é a IA generativa. Hoje a gente está não tem limite, né, hoje. Porque se você considerar que a IA ela pode criar, não tem limite. É a IA podendo criar IA, é a IA podendo desenvolver. E, claro, daqui para frente a gente tem alguns desafios, né? Mas a gente já está super avançado. Roberto, uma vez eu escutei, inclusive eu lembrei de uma conversa que eu tive com a Mayra sobre isso, porque eu não conseguia entender. E até hoje eu não entendo, tá? Por isso que eu vou te perguntar. Se fala muito que é necessário muita energia para fazer a IA funcionar. E eu ouvi em algum programa, alguma coisa, falando assim, que às vezes a gente faz umas perguntas bestas para, agradece a IA, alguma coisa assim, e que isso demanda muita energia. Como é que é isso? Um dos grandes desafios da inteligência artificial justamente esse. Não é o desafio nem de infraestrutura de processamento, nem de cloud, nem de algoritmo. O grande desafio do futuro é a energia, ou a falta dela. Porque ele precisa muita energia, né? Por quê? Porque tu vai ter data centers com um processamento super elevado, tu precisa fazer a refrigeração dos processadores que estão lá, né, trabalhando, água. Tá? Então, hoje já está se demandando muito consumo energético para sustentar tudo que a gente tem de inteligência artificial. Então, talvez o grande colapso que possa surgir seja de consumo de energia e não tanto quanto infraestrutura mesmo de processamento e etc. Que era o que a gente não tinha anos atrás, né? 10, 15 anos atrás. E daí se pensa cada vez mais, então, em energias, de repente, renováveis, alguma coisa assim? Sim, sim. Na verdade, os grandes players de tecnologia hoje, eles já estão preocupados com isso, né? Em ter cada vez mais, produzir mais energia para poder sustentar todo essa demanda, né, de uso da IA. Não só da IA, né, especificamente, mas do consumo, né, de modo geral, né, mas também para sustentar toda essa tecnologia aí. E tu sabe nos dizer em termos práticos, assim, o que consome de energia? Por exemplo, sei lá, uma analogia, alguma coisa assim, para leigos entenderem? Os maiores data centers consomem, que trabalham com processamento de inteligência artificial, consumo de uma cidade inteira, do tamanho de 1 milhão de habitantes, por exemplo. Meu muita Deus! Coisa. É muita coisa. Eu estou falando aproximadamente, porque é difícil mensurar isso. Sim, também, não, né? Mas é muito consumo. É muito consumo. Roberto, quando a gente fala da inteligência artificial e das coisas, todo mundo sempre diz, a IA vai dominar o mundo, vai roubar seu emprego, vai acabar, vai ser uma guerra. E os filmes, por muito tempo, trouxeram isso, como se o robô feito com inteligência artificial, que
era aqueles humanoides, se espelhou no humano, enfim. Ele ia matar todo mundo, a dominação da IA, e aí até surgiu, só quem diz bom dia, boa tarde, boa noite pro chat vai sobreviver, né? Surgiram essas piadas. O que tu diz sobre isso? Eu acho que não, tá? Eu tenho que achar que não, né? Porque a IA, a gente já desenvolve com IA, a gente utiliza muito a IA, tanto na empresa como no dia a dia. Todos nós usamos, na verdade, né? Usar o telefone está usando IA. Ao assistir um filme no Netflix está usando IA no perfilamento, para indicação de filme. Então a gente usa a todo momento. Ela serve como para potencializar a nossa capacidade. É uma ferramenta, a inteligência artificial. Para mim é isso, tá? Então, eu tenho isso como a minha verdade. E eu pretendo acreditar que a gente não vai ser substituído se a gente usar IA. Ou seja, vai perder emprego quem não souber usar IA. Por quê? Porque ele vai estar com uma ferramenta que vai te dar muito mais performance no trabalho, que vai te potencializar muito mais a tua atividade. Então, quem não souber usar, quem não estiver usando, esse está correndo risco. E o que souber usar, não. Não tem outras... usando. A gente na TI, a gente fala assim, ó, fuçando. Mexendo, fuçando, usando o GPT, perguntando para o GPT ou para o Gemini ou para o Copilot, ou seja, qual IA que você for utilizar, pergunta para ela como usar ela. Ela vai te ajudar. Até quando tu abre, enfim, elas dizem, que posso te ajudar hoje? Você pode me perguntar isso, e ele vai criando, assim, cenários para te perguntar. A minha tem isso. A tua tem isso? Dá bom dia pra ela. Ela é bem inteligente, que São eu assistentes, quero brincar também. A gente fala muito que a inteligência artificial, ela não pode ser inteligente, porque a inteligência é uma capacidade humana de pensar, de refletir. E esse termo se popularizou e é uma das guerras que se tem com esse nome, é a própria inteligência. A gente pode chamar ela de inteligente? Aqui, vocês estão afiadas para perguntar. Ótima lógico, pergunta. lógico. Sabes que o Stephen Hawking disse que a IA ela vai gerar um colapso na humanidade. O Steve Jobs, na época, né, ainda vivo, também falava que a IA era um grande desafio. Todos os grandes, né, para mim, gênios, né, e empreendedores dos grandes players de tecnologia ou grandes pensadores sempre falam de forma muito crítica sobre a inteligência artificial. Enfim, eu acho que eu me perdi. Eu falei que eu tinha TDAH, né? Me perdi na pergunta. Ela é inteligente. Sobre ser inteligente. Marvin Minsky, que criou o conceito de IA, diz que a IA é exclusivamente inato do ser humano. Incrível, né? Ele criou o termo inteligência artificial, um dos precursores da IA, criador do laboratório de inteligência artificial do MIT, disse que a inteligência ela não pode ser artificializada, justamente por essa questão. Porque a inteligência ela vai além do QI, né? Além da tomada de decisão, tem emoção, tem outras coisas que estão envolvidas aí. Tá? Mas aí é uma briga conceitual e talvez até filosófica. Tá? Eu acho, no meu ver, eu acho que sim. Porque o artificial já tá utilizando uma metáfora, né? Então, ela é uma metáfora da inteligência humana, né? De como você artificializar o que é a gente ou a nossa capacidade. Eu, particularmente, acho que esse conceito é bom. Tá? Temos o sentir ainda, né? Tem toda uma camada espiritual também. Tem até um autor que é muito bom, que ele escreveu um livro IA, que é o Kai-Fu Lee, e no final do livro dele, ele fala muito sobre como vai ser o futuro, ele escreveu em 2017, 2019, como seria o futuro, né? Agora ele escreveu a versão 2, que é o 2045, mas projetado para frente com inteligências artificiais que existiam à época que ele escreveu o livro. E é muito legal que ele coloca, a inteligência artificial, ela vai substituir, sim, talvez aquele caixa do mercado, porque você já pode, você mesmo, passar o seu produto, o teu carrinho já pode fazer a compra, conectado com a tua Alexa, a tua geladeira na tua casa, te dizendo o que tu precisa comprar, datas especiais, mas o humano, ele vai estar naquele toque, tipo, Roberto, essa semana é aniversário da Tati, por que a gente não leva esse vinho que ela costuma gostar, tem essa família dele, e ele traz esse exemplo realmente no livro, não com o Roberto e com a Tati, mas... Né, mas podia ser. Mas podia ser. Este exemplo no livro que mostra que, assim, sim, a gente vai perder alguns trabalhos que são extremamente... técnicos.
repetitivos, Repetitivos, operacionais, que não dependem operacionais. muito... Mas eu acho que o que é muito o técnico lado também. humano é o que vai fazer a diferença quando a gente estiver nesse cenário, esse toque de pessoas. E isso é bem interessante dizer para as pessoas, porque muitas pessoas estão apavoradas, né? Meu Deus, isso vai dominar o mundo e ficam naquele ambiente, né? mas eu sou muito Assistindo, fã. Eu vi que assistindo os disponibilizaram robô, filmes eu e comprei uns tal, 5. né? tem Mas um monte, isso né? é bem interessante a gente mas trazer. tá difícil Eu ainda. escutei e agora eu não sei o nome dele, se ele é um CEO do WhatsApp no Brasil, ele estava debatendo num painel de tecnologia, IA e tal. E ele comentou, perguntaram para ele sobre o futuro e tal. E ele disse, vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma simulação de um furto do cartão de crédito para 4 bancos, né? Um dos bancos foi o Nubank, ele falou. A primeira coisa que perguntou para mim, o senhor está bem? Né? E os outros 3, não, já querendo fazer, com relação... E aquilo chamou a atenção dele. Então, isso ele falou, isso vai ficar. Isso vai ser, inclusive, isso vai ser o grande diferencial nesse mundo tecnológico, né? Que talvez a IA tenta, né? Diminuir essa diferença, mas esse lado humano, né? Então eu vejo como... Porque apesar de perguntar se tá bem, tu sabe que é uma máquina te perguntando, né? Não, se for a máquina, no caso, sim, mas ele quis trazer esse lado Exato. humano, né? Que Mas o lado que mesmo- humano ele vai... Mas Ele mesmo a vai, máquina, né? se fosse uma máquina perguntando, Ela foi foi programada pra pra isso, isso, como exato. você estava Aham, se sentindo, exato. né? E aí eu vou pegar um gancho, né, Manu? Principalmente você que trabalha tanto essa questão de saúde mental, que trabalha tanto essa questão de humanização das relações. Exatamente, É. né? Tá aí uma ideia de uma inovação numa startup. E o que é uma startup? O que é uma startup? Então, né? Boa, Não, eu boa, fiz até Manu. um trocadilho de stand-up, porque já disseram assim, a startup é aqueles shows de comédia, né? Não é. Roberto, o Não que é é, uma startup? não é. Dá para empreender com isso? Dá para trabalhar com isso? Ué, por que não, né? Dá sim. Trazendo conceitualmente o que é uma startup, tá? É uma empresa de base tecnológica que de modelo repetível e escalável, tá? Isso é o conceito básico. O que é o repetível e escalável? É um modelo que você pode aplicar aqui, aplicar em qualquer cidade do Brasil, em qualquer cidade do mundo. Quanto mais tu puder aplicar o mesmo modelo de negócio em outros lugares, mais escalável ele é. Exemplo, o Uber, né? iFood. O iFood você consegue, o mesmo aplicativo, tu consegue simplesmente baixar, você já se conecta, você já acessa, já faz pedido. Em qualquer lugar do Brasil você usa, Uber em qualquer lugar do mundo. Isso é escalabilidade. E normalmente está associado a uma empresa de base tecnológica, por quê? Porque normalmente o que dá escalabilidade é a tecnologia. Eu poder capilarizar, né, levar o mesmo modelo de negócio para qualquer lugar. Então esse é o conceito básico de startup. No Brasil a gente tem um marco legal das startups, tá? Que vai na mesma linha, só que limita primeiro o tempo de empresa, de CNPJ, que é 10 anos, e é um faturamento. Eu não me recordo exatamente qual é o faturamento para poder, né? Mas é tempo né, de CNPJ e um limite de faturamento para estar enquadrada como startups. O que muda isso? Alguns incentivos, alguns enquadramentos, você poder utilizar alguns benefícios fiscais, ou participar de algumas licitações, ou participar de uma carta convite do poder público sem participar da licitação e dar preferência, e para participar você tem que estar enquadrado como startup, somente para potencializar isso. Então são algumas coisas que estão relacionadas à startup hoje. É bom saber, porque eu vejo que tem muito... como no Brasil pegam algum termo e popularizam o termo sem saber usá-lo, tem muita gente que fala qualquer empresa nova que surge é startup. É grande confusão. Né? E não tem todo um viés tecnológico por trás, escalável, né? Esse é o conceito do Eric Ries, né, do Lean Startup, que traz esses três elementos ali, né? Empresa de base tecnológica, repetível e escalável. E a tua empresa é? É uma startup. Uma startup. Ela é uma Fala um startup. pouquinho dela para nós. Conta a tua empresa. Então. A URH, que a gente fez um rebranding, né? Ela chamava-se Era U-Mentor, não é? U-Mentor. É uma empresa, é uma RH Tech, é uma empresa de tecnologia para recursos humanos. A gente trabalha, é um SaaS, né, que te chama, né? É um software como serviço. Ele está na nuvem e o nosso modelo de negócio, também para contextualizar um pouquinho, é B2B. O nosso cliente é empresa, tá? A gente não trabalha com pessoa física. E o nosso cliente tem dentro desse SaaS todo um sistema para recrutamento e seleção. Então, desde a parte de funil de contratação, match candidato-vaga,
prospecção de vagas, enfim, de candidatos. Um segundo pilar que é a educação corporativa, que é a nossa fortaleza, né? Então, é onde a gente tem já mais de 400 conteúdos, né, nativos na plataforma. Nosso cliente contratou a plataforma e já recebe mais de 400 conteúdos, né? Não sabe nem por onde começar. E do que vocês imaginaram, mas mais focado mais em soft skills, tá? E o nosso cliente, ele pode também criar o seu conteúdo e subir na nossa plataforma. Então, ele tem o conteúdo nativo, né, o que a gente já disponibiliza, que a gente produz cada 3 meses, mais ou menos, dá em torno de 10 novos treinamentos por mês a gente está fazendo. Tá? Então, tem sempre coisa nova ali surgindo, com os mais diversos profissionais. E o último de análise de desempenho, avaliação de desempenho, avaliação 90, 180, 360, PDI, one-on-one, feedback estruturado, então tudo isso de forma integrada. Tá? E a gente tem uma IA por trás dentro da nossa plataforma também, por exemplo, para fazer uma indicação de um treinamento de acordo com o gap numa avaliação de desempenho de determinado colaborador. Fez um teste numa avaliação ou na própria avaliação de desempenho, tem uma deficiência na comunicação. Ele já indica, dentro do próprio PDI dele, qual o treinamento dentro da plataforma que ele pode fazer. Que legal. É bem Mas é legal. só para grandes empresas? Na alvo de verdade, vocês? não é só para as grandes empresas, a gente tem pequenas empresas, mas o nosso foco é empresas entre 100 e 500 colaboradores, né? Empresas de pequeno para médio porte ali. E tem clientes muito legais. Tem clientes legais e tem clientes muito maiores que isso. Tá? A gente tem clientes maiores com mais de 2.000 colaboradores que são clientes nossos. Que legal. E quanto tempo faz a tua empresa? A empresa ela nasceu em 2017, a gente conta o início dela em 2019, foi quando a gente mudou do modelo B2C para B2B, então vai fazer 6 anos de empresa. Então a gente está ainda dentro da startup, do conceito. Roberto, quando a gente fala em startup, tem alguns termos que sempre geram confusão, né? Então, o que é um unicórnio, a consolidou, as rodadas de negócios, investimentos. Tu pode explicar um pouquinho para nós sobre isso? É um mundo paralelo. Eu posso dizer isso para vocês, porque como eu falei, eu tenho empresa desde 94, mas em startup, nesse conceito de startup, foram 2 empresas. Tá? Uma delas que eu fui sócio e eu fundei em 2006, eu vendi em 2010, que é a AlphaSig, talvez seja o maior case do sucesso, hoje é um grupo, tem mais de, enfim, atende o Brasil inteiro, mais de 5.000 clientes. Que é do que daí? Ela começou trabalhando com governo eletrônico, nota fiscal eletrônica. Tá? Hoje eles têm um grupo, tem RP, tem outros segmentos também que eles trabalham. E no caso da URH, Qual era a pergunta? Os unicórnio. Unicórnio, consolidar, beleza. rodada de negócio. Adorei que o Roberto é mais TDAH que eu. Adorei. Mas eu gostei que ele para, tipo... Não, eu paro porque eu fico pensando. Não, eu fico pensando, quando começa a passar o efeito da Ritalina, daí dá-lhe umas empacadas, é Depois a verdade? gente conversa, eu tô nos outros remedinhos, daí depois eu te passo. É para ser transparente, né? Vamos falar. Lógico. Como diz o meu CEO ali, uma boa conversa é quando se torna vulnerável, né? Então a gente abre o coração. Então, unicórnio, o conceito básico do unicórnio é uma empresa que passou o valuation, o valor dela, né, de mercado, enfim, $1 bilhão. Tá? Esse é o conceito básico de unicórnio. Esse é o sonho de qualquer startup. Né? Então, o unicórnio seria um tipo de startup, por exemplo. Normalmente é uma startup que cresceu de forma muito acelerada e que atingiu, né, esse valuation, né, ou essa valorização. Uma de espécie de mercado. Tem algum startup. exemplo de cabeça que tu lembra? Claro, bem próximo, que todo mundo usa, o iFood. Um exemplo aqui no Brasil. O Nubank, também um exemplo mais próximo da gente. Foi o primeiro, não Foi um dos primeiros. As fintechs foram as que conseguiram maior aceleração, assim, para chegar nessa valorização aí. Né, de bi de dólares. Tá? De dólares. Que é 6 bi. Eu sei. Pequeno detalhe, né? Detalhezinho, Mas é um mundo, como eu disse, é um mundo à parte. Tem muitos conceitos que são termos que são ali do dia a dia. Break-even, por exemplo, que é você atingir o ponto de equilíbrio de uma empresa, receita e despesa, que é o grande desafio de uma startup. Né? Uma startup que chega lá em 1 ano no break-even, ou a gente chama, a gente está louco para break-even. Né? Ou atingir o ponto de equilíbrio é conseguir pagar minhas contas. Tá? Por isso que tem muita startup que aí vai em busca de investimento.
o investimento anjo, pode ser qualquer um de nós que tenha determinado recurso financeiro e queira apostar, ou as venture capital, né, que são já empresas mais estruturadas que investem, né, para depois, aportam, né, para depois recuperar o investimento. Eles vendem dinheiro. Né? Então, o que eles querem? Eles querem aportar R$1 milhão e depois tirar 10 milhões. É isso que eles querem. É aquela ideia do Shark Tank, né? Que ficou Sim. muito famosa também como um exemplo. E normalmente eles se tornam sócios ou não da empresa? Sim e não. Sócios investidores. Eles são sócios investidores. Normalmente eles não entram na sociedade porque eles querem só o bônus, não o ônus, né? Quando você entra no contrato social, você tem todo o risco junto. Sim, então eles investem, fazem um contrato. Normalmente é um contrato que eles chamam de contrato de mútuo conversível. É um contrato onde eles têm, nesse contrato, um percentual, né? Que pode ser convertido em ações ou convertido depois em cota capital. Pode, mas normalmente as venture capitals elas não se interessam por entrar, eles querem fazer o exit, que a gente chama, né? Que é, eles querem sair e pegar o retorno financeiro do que eles investiram. Mas normalmente, vou dar a gente foi investido por duas venture capital. Primeira venture, a gente passou por uma rodada de investimento de 1,2 milhões, foi em 2021, daí a gente não captou esse percentual, esse valor, a gente captou 300 mil, simplesmente para a gente ter o que a gente chama de smart money, só para a gente ter o apoio, né, para a gente poder crescer ainda mais, mentoria, consultorias, enfim, o apoio deles, do smart. E a gente, entre aspas, deu uma pequenininha cota, né, para a primeira aceleradora. Depois a gente passou por uma nova rodada, também passamos numa rodada de 1,2, também captamos só 300 mil, também para ter o Smart com a Bossa Nova, que é a maior venture capital do Brasil, que é a do João Kepler. Então, a gente passou por essas duas rodadas. Hoje, a nossa empresa tem em torno de... Muda um pouco, tá? Varia um pouquinho o percentual que o Venture Capital tem da empresa, porque depende muito do nosso faturamento. Tá? Então, quanto mais a gente fatura, menor a cota, isso por negociação. Então, a gente tem em torno de 6,5% a 7% na mão de investidores. E quantos funcionários vocês têm hoje? Hoje a gente está com 53. A gente tem... E todos aqui, não? Não. A maior parte está na sede do nosso paraíso, que é Balneário Camboriú. Então, a gente está com praticamente 31 colaboradores lá. E eu digo o resto aqui, mas é entre aspas, né? Por exemplo, o meu time, que é o time de tecnologia, está distribuído no Brasil inteiro. Né? Eu tenho gente lá na região norte do Brasil, tenho em Santa Catarina, tenho no Rio Grande do Sul, tenho em vários lugares aí estão distribuídos. Eles trabalham no modelo de home office, né? Funciona bem o trabalho assim? Funciona, então. Isso veio muito no período da Covid, né? Sim, então, tudo home, depois tinha uma resistência para voltar. Aí a gente voltou no híbrido, né? Daí a gente estava com uma sede super legal, grande e tal. Daqui um pouquinho a nossa sede começou a ficar vazia, porque os meus colaboradores começaram a ir para outros lugares, os da tecnologia. Então, eu estava morando em Passo Fundo, o carazinho foi para Blumenau, né? E ele vai e continua trabalhando, e aí só que daí só pode ser home office, né? Então, a gente está nesse modelo, está funcionando bem. Para a tecnologia funciona muito bem. Na área comercial, a gente está muito batendo no presencial, porque tem que ter uma intensidade muito grande. O CS, que é o atendimento do cliente, o sucesso do cliente, também trabalha mais presencial. Então, e tem que ter a questão humana também, né? Que a gente estava falando até agora. Exatamente. O comercial requer isso, né? Requer. A gente fez experiências e funciona bem na TI. Cara, é difícil você contratar desenvolvedores se não for nesse modelo, o híbrido ou o home office. E nos demais setores a gente está ainda, né, trabalhando mais no híbrido, assim, e cada vez diminuindo no híbrido, diminuindo o home e aumentando o presencial. Olha que interessante isso, né? Um dado bem tendência, interessante. Assim. É porque eu quando falo em TI, a primeira coisa que me vem à cabeça é um serzinho focado ali num computador, enfim, numa máquina,
e que realmente, assim, é meio avesso ao mundo, né? É o que vem na cabeça, assim. Um perfil Né? mais Às vezes nerd, até meio, né? meio antissocial, porque fica só vidrado naquilo, né? A maioria lida muito bem com a máquina. Exatamente. Não Não também com os humanos, né? com os humanos. É verdade. Não Mas é tinha um uma história desafio. que Steve Jobs era meio assim, né? Sim. Que ele era... Até no documentário dele. que ele não era muito... É que a né, nossa do- geração... Não é muito social. Sociável, né? do relacionamento É humano. verdade. E Roberto, e a tua paixão pelas cidades inteligentes surgiu quando? Só estão trazendo um tema bom, né? Lógico, é só o que tu gosta de falar. A nossa curadoria foi apurada. Então, é um tema que eu gosto muito, é um tema que fez parte de pesquisa dentro da universidade. Né, eu criei um grupo de pesquisa de cidades inteligentes. Primeiro porque está muito associado à tecnologia, tem um viés de inteligência artificial, obviamente, o do uso da inteligência artificial aplicado às smart cities. Depois de um tempo, eu fiquei tão focado nesse tema que eu acabei assumindo a diretoria da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas por 3 anos. Eu fui o diretor Rio Grande do Sul da RBCHI. E eu comecei a me interessar cada vez mais pelo tema. Hoje eu não estou tão próximo, mas eu ainda estudo, vou atrás, né? Porque eu acho que isso é fantástico e ele tem muito a ver com o grande objetivo da tecnologia, que é o bem-estar das pessoas, que é o grande foco da cidade inteligente. Tanto que se trabalha muito o tema de cidades inteligentes e humanas. Nós tivemos um grupo que foi para a Expo Dubai, que a Expo Dubai era para acontecer em 2020, né? Aconteceu em 2022. E lá eu consegui esquecer o nome da cidade, mas lá nos Emirados Árabes tem uma cidade que está sendo toda projetada, obviamente, e eles, como sempre, né, os Emirados, eles querem se tornar a maior cidade inteligente do mundo. Então, eu não sei se tu sabe, se tu lembra o nome. Hã? Não, é um outro nome. Não vou me lembrar agora. Pois até pesquiso ali. Mas é assim, o planejamento deles é algo formidável. Até na Expo Dubai, que eu tive a oportunidade de ir, é só o que se falava, né? Trazer toda essa parte da sustentabilidade com a inteligência da tecnologia, né? Enfim. Só que eu fico pensando que, ao mesmo tempo, por exemplo, se a gente pegar Dubai, tá? A gente sabe que muita coisa lá é artificial. E daí, como é que fica a sustentabilidade nesse meio todo, sabe? E justamente a Expo Dubai trazendo essa questão da sustentabilidade num lugar que, ao meu ver, não é sustentável. O que é ser sustentável? Exatamente. É verdade. E com isso a gente corta o programa. Não, vamos continuar, né? Mas Acho que a gente tem que saber. A gente, Não, mas a gente entra num... Masdar City. É essa aí. Mas dá. É essa aí. Sim. Isso aí. É que, na verdade, assim, ó, eu fiz a pergunta para provocar mesmo, porque, na verdade, o que é a sustentabilidade? É o equilíbrio, né, do bom uso da própria cidade, né, mantendo, né, o que é essencial, né, tipo, exemplo, água, natureza, você reutilizar, reaproveitar, tanto energia renovável, tudo isso aí está relacionado à sustentabilidade. Ou ela ser autossustentável, né? Mas o grande desafio da cidade inteligente é esse ponto que eu trouxe. É como fazer uma cidade inteligente ser sustentável. Tá? E o que é uma cidade inteligente? Muito bom. Olha só. A cidade inteligente, conceitualmente, ela está obviamente que ela está relacionada à tecnologia, tá? Mas não é só tecnologia. Tá? É você pensar de forma planejada a oferecer algo, né, que esteja relacionado ao bem-estar do cidadão. É proporcionar o bem-estar para o cidadão. Então, não precisa ser necessariamente só tecnologia. Um exemplo bem simples. Você tem um container, né, que você possa separar o lixo orgânico do reciclável, isso está dentro do contexto de uma cidade inteligente. E não tem tecnologia ali. Agora, você pode ter... Aí vem outro exemplo, eu vou trazer uma cidade que é considerada a mais inteligente do mundo hoje, que é Songdo, na Coreia do Sul. Ela foi projetada para ser inteligente, foi financiada boa parte da tecnologia por um grande player que
que se não me engano é Samsung, se não me engano. E aí, vamos falar do container de novo, é você colocar um resíduo orgânico no lugar errado e ela dizer para ti, não transferir, só falar contigo, ó. Ô, retardado, não é que o lugar, troca de container, entendeu? Pode escolher qual é a modalidade que tu quer que seja Tu mais quer mais grosso, amigável, né? Enfim, mas eu sei como é que funciona. Para educar tem que ser meio na chibata, né? Então, isso são 2 exemplos. Tu pode ou não utilizar a tecnologia. Semáforos inteligentes sincronizados. Essa ideia do Marcação semáforos d'água, é bem legal. Essas ideias de semáforo é muito legal também. O dia que porque você chegar aqui vai ser a revolução. A conversão à esquerda também ia ser muito legal se não tivesse. Essa do semáforo eu falei de propósito. Né? Não, mas essa do semáforo tem uma tecnologia bem inteligente que agora está acoplada com as ambulâncias, né? Eles estão colocando nas ambulâncias, então a ambulância tem o trajeto até o hospital. Ela vai, já direciona, vai levar o paciente ferido ali, enfim, para este hospital. Todos os semáforos já vão se organizando para fluir o trânsito para ela e abrir, sem a gente ficar naquela confusão, para, não para, anda, avança. E depender da educação das pessoas também respeito, nesse sentido, né? A mãe Então, falava que quando eles foram para o Canadá, ela, teu pai, enfim, eles ficaram maravilhados, né? Porque isso faz muitos anos. E eles andavam assim, se passava uma ambulância, ela disse assim, minha filha, a coisa mais linda de ver, os carros só fazem assim, ó. E aqui fica justamente essa confusão, abre, não abre, vai para cima da calçada, não vai, né? Por não saber. Ou para, exatamente pela questão da educação também. Acho que também a questão da inteligência artificial, de todo o resto, passa por a questão da educação, como tu traz na tua empresa, né? Sim, eu acho que é o ponto-chave. Não adianta ter uma cidadão inteligente e um cidadão mal educado, né, que não sabe utilizar dessa inteligência. Não adianta eu ter lá um semáforo sincronizado inteligente se o motorista não respeita, se o pedestre não respeita a faixa de pedestre ou, enfim. Então, eu acho que tem uma combinação aí. Eu acho que o cidadão tem que estar preparado para usufruir, né, do que a cidade inteligente pode oferecer. E aí vem os desafios, né? Porque a cidade inteligente, como eu falei, está muito conectada à questão da tecnologia, o IoT que a gente chama, né? Você ter sensores, a internet conectada às coisas, para um semáforo estar conectado, né? Tá tudo interconectado. E aí a gente vai estender um pouquinho mais. A casa inteligente, né? Que a gente chama, ou a domótica, que é um termo mais técnico. A casa inteligente está conectada com a rua, com o bairro e com a cidade. Você ter lá toda a casa inteligente, você larga o lixo, ele já separa para ti, já larga no container lá embaixo, via tubulação, já fica Vira subterrâneo, já vira para já. compostagem, já faz todo o processo, né? Então, tudo isso é contexto de cidade inteligente. Quanto mais, e aí vem um grande desafio, que é interconectividade. É tudo estar conectado a tudo. O carro conectado à rua, né? As pessoas conectadas ao carro, a cidade conectada às casas, né? E é um desafio por quê? Porque as cidades elas não foram planejadas para serem inteligentes. Esse é o grande desafio. E existe alguma cidade no Brasil que esteja sendo planejada para ser inteligente? Tem Smart City Laguna. Que, na verdade, eu não imagino muito uma cidade inteligente no Brasil, sabe? Tipo, para mim é uma coisa... Mas aí que está o detalhe. É mais fácil você fazer a concepção do micro para o macro. É você criar uma rua inteligente, um bairro inteligente. E aí criar, crescer. Pensando numa cidade que não foi pensada para ser inteligente. Foi concebida como Songdo, foi criada do zero, né? No Brasil tem a Smart City Laguna, que é um bairro inteligente, fica próximo à Fortaleza. Existem outros bairros que estão, as incorporadoras, as que fazem loteamento, que fazem bairros, né, loteamentos, estão começando a pensar nisso. Inclusive, tem um projeto em que o Nordeste vai receber o primeiro aeroporto extremamente tecnológico do Brasil. Só não sabem ainda em que lugar, mas existe esse projeto, não sei se tu já viu alguma coisa sobre. Não. E realmente o projeto é a coisa mais linda, assim, é muito futurístico, assim, e eu fico imaginando no Nordeste. É tipo o Doha, que tem aquele aeroporto fantástico. Mas tipo assim, no Nordeste, entendeu? No meio do deserto. Tá conectado ao turismo, Exatamente, exatamente. E
E para a gente se conectar um pouquinho mais contigo, já esperando o nosso tempo, eu vou passar a palavra para nossa amiga Janesca, que ela quer te fazer umas perguntinhas. Então, Roberto, uma dica de um livro que tu leu, que te fez sentido, que tu possa recomendar para os nossos A biografia do telespectadores. Steve Jobs. É? Adoro. Boa? Sim. Tá. Aquele que é a criação, assim, a Bíblia. Pra mim é a inspiração. Tá do lado da minha Legal, câmera. boa. Uma pessoa que você gostaria de conhecer. Viva. Viva? Conhecer. O Elon Musk. Ah, e o mesmo que eu disse. Eu também queria conhecer. E alguém que você gostaria de ter conhecido? Aí que morreu já. Que morreu? Steve Jobs. Não, eu vou mudar um pouco. Elvis Presley. Legal. E uma Diz que não morreu, música? né? Elvis não morreu? E uma música pro nosso Spotify? Ever Sing the Rain do Creedence. Essa Essa aí, aí eu me arrepio de falar dela. Isso aí. Adoro. A Manu até soltou a voz aqui no meu lado. Acho que tu também tem outra fã aqui na... Então. E uma mensagem para os nossos telespectadores. Para aquela câmera lá, então, eu acho que a grande mensagem é realmente de que a IA não vai substituir o ser humano. Eu acho que a IA vai substituir quem não sabe ou quem não utiliza a IA, porque o nosso grande diferencial é ser humano. Ai, que lindo!